Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Assim Mulher. E hoje, para falar sobre prosperidade. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, que é empresária, já foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá e ajudou a idealizar a Semana de Educação Financeira em Maringá. Com vocês, Jeane Nogaroli. Seja muito bem-vinda, Jeane. Olá, Juliane, boa tarde, muito obrigada pelo convite, obrigada e um abraço a todos que nos ouvem. Obrigada, meninas, pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, Jeane. E hoje também conosco aqui ao meu lado, a Leia Fantin, conselheira do Conselho da Mulher Empresária de Maringá, e também a Jane Junqueira, advogada, que mais uma vez compartilha essa mesa e esse debate conosco. Jeane, educação financeira é um assunto que vem sendo debatido no Brasil todo há muito tempo já, mas o que fez vocês pensarem, depois de já existir uma Semana Brasileira de Educação Financeira, pensar em concentrar aí esforços numa Semana Maringaense de Educação Financeira? Ótimo, Juliane, obrigada aí pela oportunidade de falar de educação financeira, tão importante para a nossa nação, né? Eu acredito nisso e é uma bandeira que a gente vem trabalhando já há alguns anos. A Semana Maringaense de Educação Financeira, ela nasceu dentro da Câmara Técnica Financeira do nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, o CODEM. Ela nasce durante o nosso planejamento estratégico, a gente discutia, então, da dor que era, porque a gente tinha ali 42% da população brasileira negativada, portanto, não apta a utilizar os produtos e serviços financeiros. Imagina, é uma parcela muito importante da nossa população que não estavam podendo acessar financiamentos, um cartão de crédito, ter sua vida financeira, né? E a gente precisava, então, trabalhar isso. E aí nós entendemos que é uma questão, inclusive, de cidadania. Porque o país ele só consegue prosperar quando todos vão bem, e é uma obrigação nossa de trabalhar por isso. E essa foi uma dor muito forte que apareceu no planejamento. A gente falou, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a se organizarem. E aí nós ficamos sabendo, então, que existia já era a 6ª edição da Semana Brasileira de Educação Financeira, então Maringá vai ter também, vamos lá e vamos fazer acontecer em Maringá. E tivemos todo o apoio, né, ali, um time fantástico dentro da nossa Câmara Técnica, que tem ali os representantes do setor financeiro, das nossas instituições financeiras, de seguros, enfim, todo esse ecossistema que apoia o eixo econômico, né, voltado à indústria financeira. Então, nós tivemos todo um suporte, vamos fazer. E foi incrível, né? Porque... E um time, Jeane, que idealizou o Prosperingá, que hoje é um movimento pela prosperidade, que ele é permanente aqui em Maringá. Como que é a história do Prosperingá, né? A ideia, a gente falava assim, falei, olha, não adianta a gente ter uma semana só para discutir a educação financeira. Vai muito além do que uma semana. E cito um exemplo a ser seguido, que é o Outubro Rosa, onde em outubro a gente fala sobre a prevenção ao câncer de mama, mas a gente não faz a prevenção só em outubro, a gente faz isso o tempo todo. Então, a Semana de Educação Financeira é um momento de conscientização, é um momento onde comunidade, né, a sociedade civil organizada se une com os nossos gestores públicos, enfim, com todo o nosso ecossistema, com a população, nos unimos para trabalhar esse tema. Mas era preciso mais. Então, a ideia, eu falei, olha, gente, nós precisamos trabalhar muito forte pela prosperidade de todos. Não adianta um prosperar, porque eles falam que a população tem os que não comem e os que não dormem, né? Porque começa a ter a violência, começa a ter uma série de situações. Então, o justo, ele procura trabalhar para que todos possam viver bem. E ali a gente entendeu que, sim, nós precisávamos nos unir nessa causa para ir muito além. Então, falei, esse é um programa continuado, é uma ideia que a gente vai ter que perseguir por muitos e muitos anos, porque não adianta você fazer um trabalho hoje e não ter uma
uma persistência, né? É um hábito que tem que ser introduzido na família. É uma cultura. É uma cultura. E o Brasil tem muito a aprender nesse sentido, né? Então, é um trabalho que a gente, como sociedade, tem que se unir e estar junto com o poder público, que tem as suas obrigações, né? Então, mas é quando se junta a sociedade e o governo que a gente consegue realmente fazer um trabalho forte e intenso. E é tão presente isso na vida das pessoas e nas empresas, em todos os setores, que a Leia tem empresa, certamente sabe de histórias de funcionários, de pessoas que não conseguem lidar com o dinheiro. Sim. A Jane, no escritório, não é, ali como advogada, certamente vivencia isso na sua rotina, não é, Jane? Quer dizer, a gente percebe isso, não é, Leia? Claro, e é isso que eu ia até comentar, que vendo todos esses números, né, com certeza tem uma faixa etária, uma faixa também social. Como que vocês, idealizando isso, pensaram também em atingir toda essa área? E principalmente eu penso assim, Jane, e nas escolas? As escolas também poderiam estar contribuindo de alguma forma? Elas são participativas nesse movimento, né, para já começar de criança? Porque muitas vezes a própria família não tem essa educação, não sabe lidar com dinheiro, né? E muitas vezes dentro da própria escola a criança pode levar para casa, né, temas assim e começar a aprender. E aproveitando o gancho, antes de você começar, responde tudo junto, né? Vamos lá. Como foi a aceitação nessa semana educativa? Qual foi a faixa etária que mais aceitou? Foram as crianças, foram os adultos, empregados? Como que foi de lá para cá? O que você poderia relatar para a gente? Todas as classes, todas as idades, todo mundo tem uma aceitação muito grande pelo tema da educação financeira. Sim, nós tivemos o apoio dos nossos governantes, né? Uma das coisas que primeiro busquei trazer ali na mesa para conversar foram realmente os secretários, né? Foram prefeito, secretário estadual de educação, na época era o Renato Feder, que foi muito solícito, tá? Muito solícito. Inclusive, na sequência, eles já editam uma lei, já começa no segundo grau. Ele fez para o primeiro, segundo e terceiro ano, acho que mais de 400 mil alunos já impactados no estado do Paraná. Então, foi um secretário que, sim, ele foi sensível quando a gente discutiu, porque nós tínhamos uma lei que já obrigava o Estado, né, e as escolas a dar educação financeira nas escolas, e isso não vinha acontecendo, porque não é assim, tem uma matéria de educação financeira. Não, é feito de forma transversal, né? Então, você pode dar uma aula de português falando de educação financeira, é só você adaptar o conteúdo e trazer para dentro de uma realidade que você possa discutir questões financeiras. Você pode fazer um texto que fale de nada ou que fale de educação financeira, você pode falar do que você quiser, né? Então, a gente precisava ter conteúdo. Foi aí que, nessa busca, nós descobrimos, então, a Estratégia Nacional da Educação Financeira, que tinha conteúdos que era desde o primeiro aninho até o último ano do segundo grau. E estava lá tudo disponível, esse material. Só que os professores, eles não estavam habilitados, né? Mas nós não estamos habilitados para falar de educação financeira. A nossa formação não é para isso. E aí é que nós falamos, mas tendo um conteúdo, fica mais fácil, né? E tinha esse conteúdo todo organizado ali dentro dessa estratégia nacional. E aí, o que nós fizemos, né? Então, o Instituto Cooper, que eu dirijo, né? Sou presidente da Coopercard, que é uma instituição de pagamento. Falei, olha, então vamos lá, então vamos parcerizar com o governo. E nós fizemos, então, um EAD junto com o apoio da Unicesumar, na época, e fizemos um EAD. E o pessoal, só naquele primeiro ano, 600 e tantos professores fizeram a certificação para conseguir chegar no conteúdo. Hoje, a estratégia nacional da educação financeira, me parece que ela foi extinta, né? E esses conteúdos, quem ficou sob a guarda da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, eles estavam, inclusive, melhorando os conteúdos, como falar, atualizando, trazendo mais conteúdos, né, com apoio de outras instituições, enfim. Então, existem materiais disponíveis e existe um caminho. Então, o que eu falo que a gente sempre tem que procurar um caminho, né? Quem quer encontra um caminho, quem não quer uma desculpa. Então, se a gente de fato quiser fazer a educação financeira, a gente faz. Em Maringá,
O prefeito, à época, sempre nos apoiou, então era o Ulisses, à época, sempre nos apoiou desde o início. Nós temos também o apoio total do nosso prefeito atual, que também o Silvio Barros é muito sensível a essa pauta. Apoio do PROCON, que também é muito sensível à pauta de educar. Mas não é só ali na escola. A gente tem que fazer isso para quem está à frente das famílias, porque não é difícil de colocar a situação financeira em dia. A coisa é um pouco mágica. Quando a pessoa coloca foco, ela consegue se organizar. Então, tem uma coisa que é importantíssima falar, que é orçamento familiar. Então, você saber exatamente quanto você ganha, como você gasta, com cada conta, né? O que você gasta de alimentação, o que você gasta de transporte, de medicamento, escola, mercado, todos os seus gastos, quanto você está gastando com roupa, com calçado, e precisa conseguir ter um dinheiro de reserva. A gente fala pelo menos 10% do que você ganha, você tem que pegar na cabeça, segurar. Falei, para esse daqui vai para minha reserva. Antes dos gastos, você já separa esse valor aí da reserva financeira. Aí tem as pessoas que vão dizer assim, nossa, mas o que eu ganho não dá. Falei, então você tem que fazer alguma coisa. E aí, porque você não é escravo desse não dá. Só se você quiser, só se você não parar para pensar. Porque buscar o ser humano, ele é né? criador, né? Então, você começa a pensar o seguinte, como eu posso ganhar mais? Então, ao invés de assistir um Netflix ali ou ficar assistindo uma série, vai lá, faz um curso, aprende alguma coisa de diferente, faz algo a mais, consegue... Porque tem dois jeitos, ou eu consigo fazer um trabalho que alguém possa remunerar melhor, aquela entrega que eu estou fazendo, ou eu faço algo a mais. É que eu falo, se você olhar que o brasileiro aí, a grande maioria das dívidas, elas não são tão altas. Tem muita dívida de R$500, de R$1.000, R$1.500, 5 e mil. a pessoa não consegue pagar. Que ela não consegue pagar, mas talvez ela conseguisse. Né? E se ela colocasse foco, que eu falo, quantas pessoas estão precisando de gente num final de semana para ajudar nos seus negócios? Vai lá numa sorveteria, vai ajudar. Vai lá numa cafeteria, vai ajudar. Vai lá no shopping, vai ajudar a vender uma roupa. Você vai ganhar... não, mas eu vou ganhar R$80, R$100, tá bom. Se você ganhar R$100 2 vezes por semana, lá que você trabalha 5 horas, você já ganhou 200 vezes 4 semanas que você trabalha, você já ganhou R$800. Já dá para pagar a dívida. 3, 4 meses você liquida a sua fatura e você pode entrar numa situação diferente. Das minhas maiores alegrias, né? Eu sempre falo assim, a educação financeira, ela traz muitas alegrias para a gente. Essa daí fazendo dentro da empresa, né? Que eu dirijo, né? E um dia eu estou entrando dentro do elevador e deu certo de eu encontrar uma funcionária que ela falou, ai, dona Giane, ai, que gostoso que eu encontrei a senhora. Foi Deus que te colocou aqui no mesmo ambiente para mim te falar. Falou, há algum tempo atrás, a gente teve um dia que a gente teve aula de educação financeira. E ela falou, e eu estava muito triste, porque o meu nome estava sujo. E eu fiquei com dó, o termo que ela usou, ela não falou, eu estava com restrição de crédito, o meu nome estava sujo. E eu consegui pagar a minha conta e eu queria que a senhora soubesse, hoje eu estou indo assinar eu estou comprando uma casa. Olha, eu vou entrar na minha casa. E só quem sabe lindo, né? a insegurança que é, a dificuldade que é para uma família, né? Porque você que depende de pagar aluguel, você não tem o gosto, às vezes, de plantar um jardim. Você não tem o gosto de fazer um móvel, arrumar, decorar a sua casa, porque daqui a pouco você vai sair e aquilo tudo vai ficar. Né? E você vai gastar o seu dinheiro para ir lá e pintar a casa para entregar, para reformar a casa para entregar, e a pessoa nunca consegue, de fato, fazer o lar dela ser como ela sonha. Então, tem a ver com sonhos, né? Tem a ver com acolhimento, tem a ver com o lar, segurança. E quando a gente trabalha pela prosperidade, e a prosperidade para todos, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em todos, do mais simples. Por isso que a linguagem que você fala para cada público é uma linguagem, né? Tem gente que vai falar não adianta falar só de investimento sofisticado, como hoje a gente fala muito, né? De ações e de investimento em CDB, em isso, aquilo. Tá bom, vai ter o pessoal que vai fazer esse tipo de investimento, mas vai ter também as pessoas que elas precisam ainda falar de previdência, porque nós
essa segurança, porque quando a gente fala, não é porque numa questão de materialismo, não é pelo materialismo, mas é pelo acolhimento, pela segurança, e para que você possa não ficar tão preocupado com ter as coisas, eu preciso pagar a conta de luz, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter isso, ter aquilo. Não, a gente tem que conseguir essas coisas com mais tranquilidade para que a gente possa focar mais no ser. E a maioria das pessoas não é nem porque querem, é às vezes por desinformação mesmo, né? Medo de fazer uma Medo planilha. de fazer uma planilha, Medo, não né? sabe. De fazer uma planilha e colocar ali no papel tudo que está gastando, não é? Exato. Onde está indo o dinheiro. Como E às essa vezes, tua quando funcionária, começa a gratidão que ela terá por você, sabe? Então, não só ela, mas todos que forem beneficiados, a gratidão que terão, né? E eu falo, o que eu dei para ela? Eu não dei nada para ela. Nada. Só uma informação. Só, a gente só Indiretamente, colocou né? um educador financeiro, né? Então, a nossa educadora financeira, a Josiele, minha queridaça. Então, a Josi foi lá e só bateu um papo com eles. A gente ofertou, né, as planilhas orçamentárias, tudo. Se dispôs quando alguém precisa. Quero comprar uma casa, se precisar, a gente também ajuda a fazer as contas, a entender. E o governo federal e estadual estão ali dando subsídios, as pessoas têm que aproveitar isso. Então, eu estou falando, principalmente, eu acho que, e o movimento Prosperingá, ele é justamente isso, é um convite, né? E quando eu quero aproveitar e aí falar com quem está em casa, com quem estiver escutando a gente, esse é um movimento que todo mundo pode participar. Todo mundo tem condições de ajudar alguém. Só física ou pessoa jurídica Física, também? jurídica, né? Acho que é legal a gente falar muito também da jurídica. Porque, assim, se eu começo por mim, porque é sempre assim, começa pelo mais próximo. O mais próximo sou eu mesma, você, né? Então, começa olhando para as suas finanças pessoais, vendo como que você vai se organizar. Mas você fazendo esse exercício, talvez você consiga ajudar a pessoa que trabalha lá na tua casa, a pessoa que trabalha com você, um pai, uma mãe, um irmão, senta, discute isso daí, fala, só precisa, quer se organizar? Não estou falando de ficar dando dinheiro para ninguém, ninguém tem que carregar ninguém. Todas as pessoas são capazes, nós somos diamantes, cada um diamante a ser polido, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Então, se você é um empregador, você pode fazer educação financeira para os seus funcionários. Se você é professor, você pode aprender um conteúdo e pensar numa aula bacana, dinâmica, e trazendo esse conteúdo para dentro da sua aula. Você tem como interagir sempre, né? Na maioria das vezes, a questão do endividamento é muito mais uma questão de falta de informação e de organização do que falta de dinheiro, efetivamente, não é, Jeane? E saber quanto que eu posso gastar, porque às vezes uma bobeada, você começa a entrar no endividamento e vira uma bola de neve, juros sobre juros, juros sobre juros, multas, né? Então isso vira uma bola de neve. É importante saber utilizar cada produto, cada serviço financeiro, não entrar no endividamento. Por isso que é importante saber quanto você ganha e quanto você gasta. Isso nas empresas também. E por que a gente fala tanto da reserva? Porque a pessoa fala, não, mas eu faço tudo certinho, eu não sou gastadora, eu gasto... Mas quem que está livre de um imprevisto, de uma doença, ou uma enchente, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Ninguém está livre de um incidente. Por exemplo, por que eu falo tanto do carro? Que horas de ter um carro? Um carro pode custar muito caro. Se você não tem ainda uma reserva financeira, se é para você andar com um carro sem seguros, que você pode bater num carro que tem um valor maior ainda do que o seu, né? Então, você está correndo um risco dobrado. Então, às vezes, aquela vontade tão grande que é realmente confortável ter um carro, mas será que é a hora de ter esse carro ou é a hora de você ter uma reserva, primeiro comprar a sua casa, parar de ficar indo de um lado para o outro para você poder investir, para fazer o seu jardim, para poder criar seus filhos com segurança e depois ir para um carro, talvez gastar em um curso que vai colocar você num outro patamar, fazer uma pós, né? Tem tanta coisa, cursos especializados. Hoje, você saber fazer algo, não precisa às vezes nem ter formação superior se não quiser, mas desde que você seja muito bom em alguma coisa que você faz. Você pode ser uma maquiadora ótima, você pode saber trabalhar um cabelo, uma manicure, pode fazer uma comida super gostosa, ser uma chefe.
Então, dentro da maior simplicidade do mundo, você mesmo, não, mas eu não sou mestre, não sou doutor, não precisa. Não precisa. Não precisa para ter reconhecimento. De vontade, né? Porque no mercado aí está faltando mão de obra em todos os setores, e né? mão de obra especializada. Quanto vale uma pessoa que sabe fazer algo muito bem feito? Eletricista, por exemplo, tem cursos no Senai, né? Tem cursos maravilhosos, ótimos, você sai de lá pronto para trabalhar. Eu sei porque eu ofertei para uma pessoa fazer, filho de uma funcionária minha, e ele não quis fazer. Né? Então, e ali você sai apto a já trabalhar na área, né? Oportunidades para aprender são inúmeras. Tem de monte. Né? Comportamento. A Jane falou uma coisa certa. Porque às vezes você quer ajudar, mas a pessoa tem que querer. Exatamente. Teve uma situação que um grupo de meninas que eu queria ajudar elas a poder ocupar o espaço delas. E pessoas simples, né? Aí eu arrumei uma amiga que ela fez um curso maravilhoso, ensinou a fazer doces finos, a pessoa faz coisas maravilhosas. Falei, olha, aprendam, porque daí eu vou dar o material para vocês, vou ajudar a fazer o marketing de vocês começam a vender. Eu mandei todo o material, fiz o curso, eu estava disposta, as pessoas não se dispuseram a fazer ou a vender, elas não deram continuidade. Eu dei a ideia, dei treinamento. Na verdade, não deram valor, né? E eu quis dar o apoio. Né? Aí veio falar assim, eu quero trabalhar de secretária. Eu falei, pois é, então nós vamos ter que melhorar o português, nós vamos ter que fazer né? Você quer, não tem problema, mas nós vamos então ter que fazer aqui um nivelamento. Você vai precisar escrever corretamente para poder mandar um e-mail em nome da empresa. Você pode vestir qualquer adequadamente. coisa, mas você precisa se preparar para aquilo. E o que a gente vê muito hoje nos jovens é essa falta de disposição para se preparar para estar num determinado lugar. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso, não é, Giane? E a força é da pessoa, porque você pode apoiar, mostrar o caminho, mas se ele não quiser, é a pessoa que faz, porque é de cada um, né? Por isso que trabalhar, incentivar, apoiar, porque algumas pessoas não têm incentivo, não têm apoio, outros vão ter e ainda assim não vão querer, né? A gente precisa falar sobre essa questão do protagonismo, né? Porque tem hora que é muito fácil. Eu falo que a vítima social, ou isso ou aquilo, falo, enquanto eu meto um dedo na tua cara, eu tenho 3 para mim. Então, é muito importante o protagonismo, assumir, fala, sejam senhores e senhoras do seu destino. Não fica achando o culpado, porque, meu pai, minha mãe, minha infância... Gente, você pode mudar o rumo da sua história. Eu posso vir na minha história e encontrar um monte de coisas para falar que eu sou toda traumatizada. Eu posso ter todos os motivos para agradecer profundamente as pessoas que passaram pela minha história e que me ensinaram. Então, como eu quero enxergar isso? Eu prefiro enxergar como sempre, tendo uma oportunidade de aprendizado. Até na dor você aprende. Até na dor. Principalmente na dor você aprende. Eu não tive educação financeira. Meus pais vieram do sítio e aí eles não tinham assim, não passavam para mim como que funcionava, né? E eu perdi meus pais muito jovem. E aí eu me vi numa situação que, como que eu vou fazer isso? Eu tinha vergonha de ir no banco, falar com o gerente, eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu não sabia. E aí eu tive algumas oportunidades de pessoas e do meu próprio marido, que depois me casei, que foi, olha, as coisas não são assim. Então, eu fui aprendendo. Hoje, eu não exerço nem o meu curso da faculdade, que é fonoaudiologia. Né? Eu estou dentro da empresa, junto com ele, né? Fazendo gestão, trabalhando com pessoas, motivando pessoas, levando para frente. E eu também fiz isso. Eu fiz da minha história. Falei, não, peraí, eu preciso tomar conta disso. Então, quando você fala, a gente comentou aqui, tem até medo de uma planilha, de alguma coisa, eu tive esse medo. Hoje não, hoje para mim é muito tranquilo. E é o que você falou, é libertador. A partir do momento que alguém consegue fazer e como você mesma fez com as meninas, de dar uma mão
e a pessoa poder levar isso para frente, é maravilhoso. É libertador mesmo. Então, eu falo porque eu realmente passei. Eu fico assim muito motivada. E por isso que eu falo, é motivador. Quando a pessoa entende o que é trabalhar e cuidar do seu dinheiro. E não é pelo valor do dinheiro, mas é saber que essa é uma produção minha. Eu posso fazer isso aqui com ele. E é mágico. As coisas, eu falo, o endividamento é uma bola de neve para o mal, mas também o poupar, também o acumular capital também é matricial. Você vai, é mais difícil no começo, mas depois vai melhorando as coisas. E aí, Leia, você tinha perguntado, e a questão das pessoas jurídicas, né? Porque a gente falou bastante da pessoa física. Sim. Mas a pessoa jurídica, eu falo assim, ela precisa também ser muito bem cuidada e muito amada, né? Porque são as nossas empresas que geram os empregos, que geram os impostos, que fazem o país prosperar. Então, cuidar dos negócios é fundamental. E ali a gente tinha, era uma dor, lá em 2018, na época do diagnóstico, quando a gente resolve pelo Prosperingá, e uma das coisas que a gente falava também era das pessoas jurídicas. Então, a gente via lá a estatística. Até o 5º ano, 60% das empresas terão ido a óbito, elas vão fechar. E, infelizmente, agora, quando o David Conchon ali me convidou para fazer a abertura da Semana Maringaense de Educação Financeira, para contar essa história, né? Quando a gente começou lá atrás, eu puxei os números para comparar. E aí eu fiquei triste porque parecia assim, gente, é como se nós tivéssemos parado no tempo, exatamente o mesmo número. Assim como a gente tinha 42% da população negativada, o número era 42,01. Número das empresas, mortalidade, o mesmo número. 60% das empresas teriam quebradas até o 5º ano. Então, vocês imaginam quanto de capital que vai embora, quanto talento, quanta gente boa que começou um negócio e não teve a oportunidade de continuar. Por isso que eu falo, e onde eu estou, eu sempre falo da importância. Eu falo, são coisas simples, gente. Não precisa achar que a educação financeira eu tenho que ser um mestre em finanças. Se for, é ótimo, é maravilhoso, né? Tem cursos de finanças super. Mas eu não estou falando disso, estou falando do orçamento. Para quem tem negócio, gente, você tem que ter um plano de contas bom para você conseguir saber onde exatamente você coloca o dinheiro da empresa, onde gasta. Você tem que saber puxar exatamente o custo do seu produto, né? E um orçamento para cada conta. E aí, peraí, não fecha a conta aqui. Então, você tem que fazer o quê? Vai lançar um produto a mais? Ou vai... mais um canal de vendas? O que você vai fazer para conseguir fazer essa conta fechar? Tem que encontrar uma solução, porque a pessoa jurídica, a empresa, ela é administrada por pessoas físicas, ou seja, é homem e mulher que estão por trás daquela empresa. Então, se a pessoa não sabe fazer o dever de casa, aquela continha básica, 2 mais 2, 4 em casa, ela também não vai saber fazer na empresa. O maior problema é que as pessoas querem aprender depois que o negócio já está andando. Então, o planejamento é fundamental. Fazer um bom plano de negócios e tem apoio. Se você for na prefeitura, você vai encontrar apoio. Se você for num Sebrae, você vai encontrar apoio. Se você for na internet começar a pesquisar, se você falar com a IA gratuita, você vai conseguir fazer um monte de coisa, ele vai te ajudar. Então, quem quer encontra um meio, quem não quer uma desculpa. Agora, tudo é estratégia, tudo é foco. Se o que você foca cresce, o que você esquece desaparece. Então, se você focar no planejamento, se você focar nas finanças, vai dar certo. Mas tem que se dedicar. Não começa fazendo... Porque depois, quando você vê, já foi o teu patrimônio, a tua reserva. Né? Faz antes, pede ajuda antes, estuda antes e o tempo inteiro. Porque Giane, vai crescer e o Brasil vai prosperar. Por isso a gente fala Prosperingá, quando a gente falou, é porque a gente falava assim, prospera Maringá, prospera Paraná e prospera Brasil. Porque essa prosperidade que a gente sonha para todos mesmo. Nós temos que assumir a grandeza que é esse país. E é muito mais uma questão de organização do que de enriquecimento.
Muito mais. Não é? Muito mais. Para quem está nos acompanhando agora, para quem está ouvindo e está ali com a vida financeira bagunçada, o que você diria para essa pessoa agora? Está tudo fora dos planos, né? A pessoa está endividada, o que ela recebe não é suficiente para pagar as contas do mês. O que você diria para confortar essa pessoa ou essa família nesse momento? Primeiro que tudo tem jeito. Tá? A primeira coisa que você tem que entender é que tudo passa, tudo se reorganiza, que a noite ela só é noite até a meia-noite, a partir daí é um novo dia. Você vai conseguir se reorganizar, só que precisa ter estratégia, precisa ter foco, e você precisa desejar profundamente. Deseje profundamente e se dedica. Tudo e não busca culpado, seja protagonista. Vai para cima, vai estudar e vai organizar a sua vida. Vai dar certo. Todo mundo tem o direito à prosperidade. Todos, sem exceção, podem ser felizes. E a gente e do jeito da gente. Às vezes não é preciso aquela riqueza absurda para você estar feliz. Não, você precisa estar em paz, você precisa estar tranquilo. Por isso põe tudo no papel. Dá medo, às vezes, de mexer, de fazer a conta, mas vai lá e faz. Dá medo de saber o tamanho do rombo? Dá, mas vai lá e faz e organiza. Mas é melhor encarar do que fazer de conta que não existe. Do que fazer de conta que está tudo bem. E se tiver que trabalhar um pouco mais, se tiver que fazer algo a mais, não tem problema. Vai lá e faz. Eu falo, quando eu era criança, eu não sei, eu trabalhei tanto. Meu pai, ele sempre teve, né? A gente começou com supermercado, primeiro sorveteria. Eu só ia embora da sorveteria depois que saía a segunda sessão do cinema. Então, acabava meia-noite, né? Eu tinha 12 anos, eu esperava lá com meu pai a saída do cinema. Depois do supermercado, quando eu tinha 16 anos ali, também a gente tinha que estar 5h30 dentro da loja. Porque 7, 8 da manhã você tem que estar com pão quente ali. Tem tempo de crescer. Eu só ia na escola, tirava o uniforme e ia trabalhar. Então, 15, 16 horas para mim de trabalho era normal. E eu falo para vocês, eu não tenho trauma nenhum. Os outros que falavam, não, porque eu meti a boca no meu pai. Eu falei assim, olha, eu só tenho a agradecer para o meu pai. Eu sei que vai falar isso, nossa, você está incentivando isso? Não. Eu só estou dizendo o seguinte, é melhor você estar produzindo, trabalhando, aprendendo, do que, né, não desejo isso para ninguém, não estou dizendo que é um exemplo, só que eu aprendi a ter amor pelo trabalho, que eu falo assim, que para mim é quase brincar de Lego. Quando você está construindo um negócio, uma ideia, é gostoso, é prazeroso, é de verdade. Então, você vai construindo cada pecinha do Lego, quando você vê está pronta a sua construção. Então, é como você encara. Eu posso ficar só reclamando, falar, não está cansada? Tem hora que eu estou muito cansada, eu não estou pouco cansada, eu estou muito cansada, mas é um cansaço prazeroso, tá tudo ok. E você está construindo, e não só para sua família, né? Para todos aqueles que vêm e trabalham, e veem nesse trabalho uma oportunidade. Então, eu acho que o empreender tem muito disso. Quando você fala para todos, né, tem um mantra que a gente usa dentro dos nossos negócios, que eu falo, mais do que construir empresas, estamos edificando pessoas. Porque as pessoas estão ali, aquele não é uma empresa que é sua, ninguém é dono de absolutamente nada. Você está visitando um tempo e um espaço. E ali algumas coisas, não sei porquê, mas elas vão vindo e vão tomando forma, né? E eu acho que a gente é uma conexão maior, tudo conectado, as coisas vão tomando forma. Eu acredito em divina providência, acho que Deus constrói e a gente constrói junto com Ele, uma sociedade se constrói junto, as pessoas que se escolhem, que vêm para a nossa vida, para os nossos negócios junto, para a gente construir juntos. Então, é a vida delas. Então, eu sempre peço para cada líder, né? Eu falo assim, deixe que as pessoas possam usar as suas inteligências, dar as suas ideias para elas poderem se construir dentro, né, são espaços, as empresas são espaços de construção comum. Então, eu tenho muito orgulho de tantas pessoas que passaram, né, pela nossa vida empresária. Eu estou, quer ver, de 12 eu tenho 45 anos, pelo menos, aí de trabalho puxado. Então, muita gente passou
né? Eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas e tenho muito orgulho 40 e tantos dessas anos de pessoas. construção. De né? construção. E muita gente maravilhosa que ajudou a gente a construir os negócios e se construíram. E hoje são diretores, são presidentes, têm negócios próprios, né? Então, são muitas histórias que você vê. Isso é gratificante, né? É maravilhoso, Então, é mais gostoso. Eu comecei a trabalhar aos 14 numa lotérica. Vocês nem sabem como que era essa lotérica. E depois fui bancária há muito tempo. Então, eu convivi muito com os clientes dessa programação de débito, crédito, né? E a carteirinha de poupança que tinha, sabe? No meu tempo tinha carteirinha. Que ninguém... Era papelzinho, né? Papelzinho, anotava assim. débito, crédito, depósito de tanto, retirada de tanto. Então, isso dá uma segurança para a gente e a gente aprende com todo mundo, né? Desde do menino do elevador até os gerentes, os superintendentes, né? E isso deve ser também nas tuas empresas, né? A gente aprende com o próximo sempre, né? Sempre aprende. É uma via de mão dupla, né? O tempo todo aprendendo. Ai, gente, que conversa boa. Giane, muito, 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 muito obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente dessas ideias, o seu conhecimento e as estratégias que você tem usado para compartilhar um pouco desse seu olhar aí com a sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fica o convite para todos que nos ouvem a participar desse movimento Prosperingá, esse movimento pela prosperidade, sempre que vocês puderem colocar um foco, um olhar sobre as finanças, quer seja pessoal, dos seus negócios ou também das pessoas que vocês possam impactar, para que a gente realmente viva momentos felizes, né? Para que a gente tenha uma nação cada dia mais próspera. Muitíssimo obrigada, Giane, Jane, Leia. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Giane. Um prazer estar aqui com você. Muito, muito obrigada. Bom, e a gente termina esse episódio reforçando, então, a frase que a Giane trouxe pra gente hoje, que fica para reflexão. Tudo aquilo que você foca, cresce. E o que você esquece, desaparece. Até o nosso próximo episódio.